A paz do Senhor aos irmãos, ao ouvinte. Eu convido aos irmãos que continuem nesse vídeo, que Deus tem preparado uma palavra na sua vida. Creio que Deus vai edificar a sua fé, vai renovar a sua alma através dessa palavra que reservou nessa tarde desse dia, que Deus colocou no meu coração, que eu possa estar aqui falando com os irmãos, alguém que esteja me assistindo nesse momento. Eu peço que os irmãos venham marcar alguém nesses comentários, que venha compartilhar essa mensagem, que Deus vai falar grandiosamente em nossos corações. A palavra que Deus colocou para mim nesse dia foi no profeta Jonas, no capítulo 1. Deus vai nos falar, a palavra vai nos falar que o profeta Jonas é o conhecido como profeta fujão, é o profeta que fugiu da presença do Senhor Jesus. E refletindo nessa mensagem, Deus colocou algumas coisas no meu coração que eu preciso compartilhar com os irmãos, que eu preciso compartilhar com vocês. Convido os irmãos que possam vir abrir a Bíblia e começar a palavra juntamente comigo, e que diz assim no capítulo 1. Eu vou falando e vou destacando algumas coisas que me chamaram a atenção nessa passagem. No capítulo 1, no verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto a despedaçar. A palavra que vai nos dizer que Deus deu uma direção a Jonas. E Jonas, em vez de ir para onde Deus mandou, para aquela cidade de Nínive, e o Jonas decidiu ir para Tarsis, porque essa cidade onde Deus mandou o Jonas ir era uma cidade ruim, com pessoas ruins que praticava algo ruins. Então Jonas pensava que aquele lugar, aquelas pessoas não mereciam a misericórdia do Senhor. Então Jonas achou melhor tentar se esconder da presença do Senhor e foi para Tarsis. E quando Jonas decidiu ir para Tarsis, a palavra vai nos dizer que já tinha um navio esperando, ele achou um navio aguardando. Muitas das vezes na nossa vida é dessa maneira, quando estamos caminhando no Senhor e às vezes paramos para pensar em parar, em desistir, sempre tem algo nos esperando. O inimigo sempre tem preparado uma armadilha. Tem um escritor que hoje eu não lembro, não recordo o nome, que vai dizer: toda vez que tentarmos se afastar da presença do Senhor, arde de ter um navio, uma embarcação nos esperando. Então aqui o inimigo prepara uma armadilha. Já quando entrar no nosso coração em desistir, sempre vai haver alguma situação para nos afastar do Senhor Jesus. Isso é óbvio. Quando a gente pensa em desistir ou parar de buscar ao Senhor, as armadilhas do mundo vêm nos oferecer algo para nos afastar ainda mais do Senhor. Então, como profeta nessa tarde, eu venho falando para os irmãos: não desiste, não pensa em desistir, porque Deus nos garante, mesmo que tentamos desviar da presença do Senhor, mesmo que tentamos fugir da presença do Senhor, Deus vai nos achar. Porque Deus não precisa nos achar, porque Ele nunca nos perdeu. Deus tem nos guiado. Às vezes Deus deixa a gente tomar uma atitude para mostrar que Deus é Deus ainda. Deus continua sendo Deus. Então a palavra vai nos dizer que Jonas pegou aquele navio, e chegando naquele navio, a palavra vai nos dizer que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava pronto a despedaçar.
despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormindo profundamente. Aqui vai dizer que os navegantes, aqueles homens que estavam dentro do navio, estavam já desesperados, que a tempestade estava batendo, a tempestade já estava quebrando o navio, e eles decidiram a jogar coisas ao mar, lançar as coisas ao mar, para que o navio ficasse um pouco mais leve e aquilo poderia parar as ondas, mas não foi dessa maneira, e cada um invocou seu Deus para descobrir o porquê, por qual motivo. E descendo, um navegante foi lá e viu Jonas foi para o fundo do navio, entrou naquele quarto, naquele lugar, naquele ambiente e deitou tranquilamente, como nada tivesse acontecido. Muitas das nossas vidas é dessa maneira. Aqueles que estão desobedientes ao Senhor podem estar fazendo um estrago dentro da sua casa, dentro de um templo, dentro de uma congregação, e estar tranquilo, mesmo sabendo que ele é a causa daquele problema. Então eu peço aos irmãos que continuem a caminhada, vejam quem que você está colocando dentro da sua casa. Já reparou que às vezes o problema nem é com vocês? Eu fico imaginando os marinheiros que não tem problema nenhum, estava totalmente tranquilo, mas deixaram entrar um desobediente naquela embarcação. Olha, isso é muito forte. Deus está falando com alguém, com algum casal que está brigando e não sabe o porquê, o motivo. Você tem que reparar, tem que pensar quem você coloca dentro da sua casa, da sua vida. De repente, as pessoas que colocamos na nossa vida é a causa da tempestade, é a causa da tempestade que vem fazer na nossa vida. Então devemos ser obedientes. Aqui Deus nos ensina a ser obediente. Deus vem nos ensinando a ser obediente, que quando a gente desobedece ao Senhor, trazemos tempestade para a vida de outras pessoas, podemos trazer até dificuldade, pode até quebrar um relacionamento, quebrar algum navio. E aqui vai dizer que os navegantes jogaram as coisas ao mar. Eu aqui acredito que as coisas que eles estão jogando é muitas coisas de valores que estava levando, carregando no navio. Muitas das nossas vidas, às vezes quando colocamos alguém na nossa vida que é desobediente ao Senhor, acabamos destruindo coisas importantes da nossa vida, acabamos jogando as coisas no mar, que é coisa importante para a nossa vida. Às vezes a briga, a discussão dentro do seu emprego pode ser a causa de alguma coisa. Você pode estar sendo desobediente ao Senhor, que Deus pode ter te direcionado para um caminho, e você, por desobediência, por achar que aquilo não é o lugar para você ir, pode estar causando uma tempestade dentro da sua casa, do seu lar. A palavra aqui vai nos dizer que Jonas vai dizer que ele é servo do Senhor Jesus Cristo, aquele que fez o céu e a terra. Então os homens, com medo, com temor, sabendo do poder do Senhor Jesus Cristo, e perguntou para Jonas: o que fazemos para que esse mar venha se calar, que venha se quietar? E Jonas rapidamente disse: me lance ao mar, que essa tempestade parar. Então aqui eu venho refletindo para os irmãos. Veja, novamente eu venho falando, veja com quem você coloca na sua vida. Às vezes temos que aprender a dizer não, devemos aprender a ter sabedoria para lidar com pessoas desobedientes, e temos que aprender também a ser obediente ao Senhor. Aqui vai dizer que o Jonas foi lançado ao mar, e quando foi lançado ao mar, veio um grande peixe, que acredito eu, que creio em Deus, que Deus falou com aquele grande peixe antes de engolir: vai e engole meu servo, mas não coma. Então aqui vai dizer que assim que Jonas foi engolido ao grande peixe, a tempestade cessou. Eu vejo o rosto e a aparência daqueles navegantes naquele lugar. Deve ter sido uma coisa, né? Caramba, o Deus é maravilhoso. Então todos aqueles ali, eu acho que devem ter se arrependido dos seus pecados e aceitado Jesus Cristo. E aqui vai dizer que Jonas foi engolido por grandes peixes e passou 3 dias e 3 noites dentro daquele ventre do peixe. E quando ele entrou
naquele grande peixe, o Jonas começou a orar, clamar pelo Senhor, veio clamar grandiosamente a presença do Senhor, pedindo misericórdia ao Senhor Jesus. E a palavra aqui vai nos dizer que quando Deus manda a gente tomar uma direção, a gente não ora, a gente não clama ao Senhor, mas quando as dificuldades vêm, quando pensamos que é o fim, assim a gente clama ao Senhor. E vai dizer que Jonas clamou ao Senhor, e o Senhor disse: ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Então aqui a palavra vai nos dizer que depois de 3 dias e 3 noites, Jonas clamando ao Senhor, Deus mandou o grande peixe vomitar o Jonas em terra. Eu estou dizendo para alguém nessa noite que talvez está desobediente ao Senhor, comece a clamar. Enquanto Jonas estava clamando, Deus estava levando o grande peixe na direção que Jonas deveria. Eita Jesus, Deus é maravilhoso. Deus está falando com você. Enquanto você clama, enquanto você ora, pedindo ao Senhor Jesus, Deus está te conduzindo para onde que Deus quer que você vá. E Deus aqui vai dizer, a palavra vai nos dizer que Jonas foi pregar em Nínive, onde Deus já tinha orientado, onde tinha mandado ele ir, e as pessoas daquele lugar onde praticavam o mal se arrependeram do seu pecado. Aleluias! Deus está falando com alguém nessa tarde. Toma aquela direção que Deus te ordenou. Não seja desobediente. A sua desobediência pode causar uma tempestade na vida de alguém. A causa da tempestade, a causa do problema pode ser por conta de uma desobediência. Toma posse dessa palavra. Eu agradeço aos irmãos que escutaram essa palavra até o fim. Leva para o coração essa palavra, que Deus vai te honrar. Continua a caminhada, que Deus vai te honrar em nome de Jesus. Continua compartilhando essa mensagem, vai marcando o nome de alguém nessa mensagem, compartilha, vem me seguindo lá no canal YouTube, Irmão Pablo Barros. Que Deus tem uma palavra profética na sua vida. Em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor, em nome do Senhor. Amém.